Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de antropologia, discutindo com vocês o conceito de evolucionismo cultural. Ou melhor dizendo, discutindo com vocês uma forma de se olhar a humanidade a partir de uma evolução cultural, certo? Bom, antes que a gente comece a desenvolver essa escola fundadora da antropologia, a gente precisa terminar aquele percurso que nós havíamos começado na primeira aula, né? Que percurso era esse? Qual que era a ideia da aula introdutória, né? Aquela introdução bem geral. Qual que era a ideia? A ideia era mostrar para vocês como que esse interesse pelo outro, característico da antropologia, como que essa visão sobre o outro, ela vai se tornando cada vez mais robusta a ponto de, no século XIX, final do século XIX, início do XX, a ponto da gente conseguir estabelecer uma ciência específica que trata basicamente desse olhar sobre o outro. Olha o que eu acabei de dizer, velho. Século XIX, final do século XIX, início do XX. Portanto, uma área do saber extremamente nova. 100 anos de criação. Isso, comparado a todas as outras ciências que nós temos aí, é nada, né, velho? É assim, recém-nascida. Então, é uma disciplina super nova, né? Super cheirando a leite ainda, né? Mas que tem na sua fundação origem já grega, origem já humana, como tudo, né, velho? Todas as ciências, elas num certo sentido, elas têm origem já no surgimento da humanidade, né? Depois a gente que vai separando, a gente que foi separando ao longo do, da história, né? A gente que foi fatiando o bolo sempre teve lá. Bom, então ficou faltando falar sobre a modernidade. O que a modernidade tem a ver, ou melhor, qual é a contribuição da modernidade para o estabelecimento da antropologia enquanto ciência? A modernidade, né? Claro, a gente fala em modernidade, nós estamos falando do período iluminista, certo? Que é o período lá do século XVIII, simbolizado pela Revolução Francesa. Esse período, não vamos ficar aqui discutindo, porque, velho, nossa senhora, você tem aula de filosofia aos montes sobre o período do esclarecimento, o iluminista, você tem aula de sociologia aos montes sobre isso. O que nos interessa aqui, apenas o que nos interessa aqui, esse período iluminista, ele é caracterizado por um certo universalismo. O que é universalismo dentro aqui do nosso contexto? Universalismo é a ideia de que o ser humano é uma espécie única. Certo? Vou colocar aqui. Ser humano, espécie. O ser humano é uma espécie única. Então, essa é a ideia de universalismo. Todos somos iguais. Só que essa igualdade, ou melhor, essa igualdade não, esse universalismo, ele é diferente daquele universalismo que a gente falou, que a gente tratou lá no cristianismo, na Baixa Idade Média, no período feudal de uma maneira geral. E por quê? Porque quando nós estamos no período feudal, quando nós estamos no feudalismo,
você tem uma ideia universal, que é a seguinte: Deus criou a todos a sua imagem e semelhança, né? O homem, ele é uma espécie, ele é um ser superior à natureza, é um ser descolado da natureza, e papapá. Agora, aqui na modernidade, associado ao universalismo, a essa ideia de que o ser humano, independente de onde ele esteja, ele é um exemplar da espécie humana, essa ideia de universalismo se associa à ideia de história. Vou colocar aqui mais a ideia de história. Quer dizer, isso já tem aula aí, se vocês tem que fuçar na aula sobre filosofia medieval e sobre o surgimento da sociologia e tal, eu comento isso que eu vou dizer aqui, com maiores detalhes. A ideia de história, ela aparece apenas na modernidade. O que é a ideia da história? Que os homens são capazes de criar o próprio mundo. Ou seja, que o futuro ele depende de uma organização X dos homens do presente. Isso que é história. Os homens enquanto agentes históricos. Porque nós não tínhamos isso, né? Tudo o que acontecia era acreditado a influências divinas. Isso é evidente dentro da Idade Média. Não é tão evidente em Roma, mas mas também é evidente na Grécia. Por quê? Porque você tem aquela ideia de cosmos, você tem aquela ideia de razão, e o homem deveria se adequar à razão, ao logos grego. Roma, o período romano, ele, num certo sentido, ele parece desestruturar esse pensamento. Quer dizer, os imperadores, principalmente a figura dos imperadores, acaba se despontando como agentes históricos. Acontece que esses agentes históricos eles estão determinados por uma filosofia estoica, ou seja, ao fim e ao cabo, há uma certa aceitação da realidade, e caso não efetive as intenções humanas, também tá bom, porque é aquilo que tinha que ser e ponto final. E na Idade Média piorou, quer dizer, na Idade Média esses agentes históricos eles somem completamente. Deus já estipulou o começo, meio e fim do mundo, E agora, na modernidade, essa ideia de história, ela desponta e ela se concretiza. Afinal, uma outra maneira de explicar a Revolução Francesa é essa ideia de historicidade. O homem se dá conta de ser um agente histórico e, a partir disso, ele transforma a realidade. Então, velho, eu falei muito rápido, isso você pode procurar em outros lugares, ou você me pergunta aí. Para nós aqui, o que é importante? Para nós é importante que, embora o ser humano ele seja considerado um ser único, tem uma espécie fixa, embora isso seja considerado, em cada lugar, cada organização social terá a sua história. Velho, para e pensa um pouco. Cada lugar haverá uma história específica. Por quê? Porque as pessoas deste lugar são pessoas específicas. Se organizam de um jeito específico. E o resultado só pode ser uma história específica. Ponto final. Não tem outra, Não tem outra conclusão. É isso. Acontece, então você fala, mano,
fechou, né? Antropologia. A antropologia está aí. Acontece, por que ainda no século XVII, no início do século XVIII, por que ainda por que ainda não foi possível a antropologia? Porque essas ideias de olhar para o outro, de uma história específica, de cada sociedade ter a sua forma e sua expressão e etc., porque ainda não está unida a teoria com a prática. Ou melhor, não está ainda na modernidade, ou não está até metade do século XIX, não estão unidas a teoria e a prática. Então, vou colocar aqui, esse ponto é de suma importância. Aqui na modernidade, ainda existe uma separação entre a teoria e eu vou colocar dados, tá? E dados. Dados significam informações, né? Dados significam exemplos. Então, o que isso significa dizer de uma maneira mais clara? Ou nós temos, olha só, gente, presta atenção, por favor. Então vamos pensar assim, do século XVIII até metade do século XIX, até 1850, o que nós temos? Ou nós temos relatos de viajantes, comerciantes, aventureiros, ou nós temos relatos sobre o outro desse pessoal, ou seja, nós temos uma infinidade de dados. Olha, os caras lá fazem isso, eles se vestem assim, eles se organizam assim, o casamento é tal. Ou nós temos isso, ou nós temos uma filosofia social que aqui nesse tópico que eu coloquei, vou colocar aqui, né? Nesse tópico que eu coloquei, essa ideia de separação. Então você vai ter, por exemplo, Montesquieu, você vai ter o Rousseau, gente que está falando o seguinte: olha, existe uma relação entre os aspectos geográficos e a organização social. Tal povo americano, eles são assim porque lá o clima é assado, porque lá é uma região muito montanhosa, porque lá o solo é infértil. Por outro lado, os caras de não sei aonde, eles são assim. Então você vê que não tá tendo diálogo ainda. Você está no âmbito da especulação, por um lado você está no âmbito da especulação, e no outro lado, o seu oposto, qual que é o oposto da especulação? A descrição. Né? Então você está descrevendo, os caras são assim, eles fazem isso e ponto final. Essa descrição evidente, ela na maioria das vezes, ela é carregada moralmente. Então se fala assim, os caras lá, velho, eles andam pelados, puta coisa feia. Ou então, lá eles andam pelados, ponto final. Né? Só que é isso. Não é uma... tem um nome isso, gente. Precisava achar no HD aqui. Ela não é prescritiva, né? Esses dados, eles não são prescritivos, quer dizer, você não sabe o que você faz com eles, é uma descrição. Então são romancistas que estão fazendo e etc, etc. Bom, isso era o que faltava para que a gente terminasse o nosso caminho.
Então, tudo isso que eu estou falando aqui da modernidade, ele é um período que ele vai se estender, né? Ele se inicia lá no século XVIII e que ele vai se estender até a época napoleônica. Mais especificamente, até 1860. Se você tiver HD sobrando aí, memória sobrando, lembrem-se que foi com uma expedição napoleônica no Egito, foi com uma das expedições napoleônicas no Egito que se achou a Pedra de Roseta, aquela pedra que ficou conhecida como Pedra de Roseta, que é nada mais, nada menos que possibilitou o conhecimento dos hieróglifos. Na aula sobre o Egito eu comento sobre essa pedra. Não precisa olhar lá agora. A Pedra de Roseta, gente, é aquela pedra em que é um pedaço de granito, sei lá o que é aquilo lá, uma pedra que estava servindo, olha só, velho, que sensacional, né, cara? Era uma pedra que estava servindo de sustentação, de estrutura para um cais. Então ela fazia parte de uma parede, uma ponta de uma pedra. Aí um dos soldados napoleônicos, né, um dos soldados de Napoleão, viu aquela pedra na estrutura, mano. Olha que fantástico, né? Viu aquela pedra e falou, cara, que louco essa pedra aí, né? Vamos levar essa pedra. Foi um general. Bom, o nome, né, a fama caiu para o general. Aí, né, vamos levar isso aí para França, velho. O que é a Pedra de Roseta? É uma puta de uma pedra que tem 3 idiomas inscritos nela. Você tem o grego arcaico, depois você tem o demótico, que é um outro idioma já, né, uma língua morta, mais atual para a região, e depois e embaixo você tem o egípcio. Como que se chegou à conclusão que era isso mesmo? Porque se conhecia um tanto do demótico, se conhecia o grego plenamente, mas não conseguiam, né, os exploradores, eles não conseguiam entender qual era a linguagem, qual era o significado dos hieróglifos. Porque você já tinha, na época napoleônica, expedições por toda a região da Mesopotâmia, em busca de tesouro, em busca de informações também, mas principalmente em busca de riqueza, né? Todos, ou praticamente, todas as inscrições, todos os artefatos egípcios, eles vêm com uma legenda. Olha, isso é aula de história da arte, né? Você vê uma pintura, existe uma legenda. Você vê uma escultura, existe uma legenda. Os romanos, eles faziam... Nossa, velho! Os egípcios, caçamba, os egípcios faziam isso. Por quê? Porque todas essas obras, elas ficavam dentro da pirâmide, para que, quando o faraó acordasse no outro mundo, se ele não tivesse muito lembrando onde ele estava, ele ia lá e ele começava a olhar os objetos e a ler o que significava cada um daqueles objetos. Por isso a necessidade das legendas nas obras egípcias. Então, mas as pessoas, nós modernos, ocidentais, nós não conseguimos entender. Nós sabíamos que tinha alguma coisa lá, afinal de contas a gente não é tonto, né? Sabíamos que aquilo era para significar alguma coisa, porque você tinha uns certos
padrões, né, certas repetições da concatenação dos hieróglifos, mas a gente não sabia o que significava. E aí veio a pedra de Roseta. A pedra de Roseta, então, você sabendo o grego, você conhecendo um pouco do demótico, o que é a pedra de Roseta? É uma constituição. Uma constituição é um conjunto de leis prestar adoração ao Deus, não se alimentar, em caso de caganeira, consuma tal. Em caso de enjoo, consuma tal. E isso escrito em grego. Aí os caras olharam e falaram, bom, em demótico batia a tradução, aí, velho, aí é só juntar um mais um, né? Parece que é fácil assim. Mas, né, é só juntar um mais um que começou-se a fazer as ligações e hoje nós temos, inclusive, os caras que são egiptólogos, né? Gente que estuda, dedicou a sua vida ao Egito. Por que eu tô falando isso mesmo? Porque, velho, a partir de 1850, 1860, as pessoas começam existe um processo de exploração sobre o outro, exploração sobre aquele que é diferente, certo? E que mesmo? Nossa, eu me perdi. Fiquei falando da Roseta aqui. Então. A modernidade, né? Então o que é esse período aí do século XIX? Ela vem como um chute nos bagos do mundo diluviano. O que é o mundo diluviano? Você tem antes do dilúvio e depois do dilúvio, certo? Você tem um mundo, então, o mundo ele é dividido em dois. Ele tem aqui antes do dilúvio, em que você tem um paraíso e as pessoas, né, de tal modo, e você tem um mundo pós-diluviano. O mundo pós-diluviano é o mundo dado na Mesopotâmia, certo? Egípcios, assírios, babilônios, você tem essa turma toda. A origem, ao fim e ao cabo, da Europa é qual? É egípcia, é grega, é romana, e aí você vai, né, voltando cada vez mais. Ela é assíria, ela é da Suméria, né? Aí o que acontece? Quando se descobre todo quando se descobre a Pedra de Roseta, quando outras expedições arqueológicas começam a trazer para a Europa, começa a se difundir na Europa, apresentar-se na Europa, artefatos que não são simplesmente egípcios, o que acontece? Qual é a necessidade que o europeu encontra? Ele encontra uma necessidade de recuar no tempo, de recuar a um tempo ainda mais remoto da humanidade. Por quê? Porque o mundo antes do dilúvio não é um mundo nosso. O mundo nosso, ele é feito por homens, né? Por seres humanos, tal como nós conhecemos. Esse é o mundo. Se aquelas descobertas, e essas descobertas arqueológicas,
elas estão nos chamando a atenção para uma produção humana muito, mas muito anterior a que se dá no Egito, de 3.000 anos antes de Cristo. Com as descobertas que vai ter na Espanha, em Altamira, com as descobertas em Lascaux, na França, você tem a arte parietal. Você tem a pintura na caverna. E agora, velho? Então quer dizer que existiam seres humanos que pintavam a caverna? Existiam seres humanos que desenhavam búfalos? Para falar lá de Altamira, que é super conhecida. Bom, se isso é verdade, o mundo antediluviano ele vai ter que ficar lá para trás. Por quê? Porque o homem verdadeiro, o homem de carne e osso, evidentemente é depois do dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio ele significa a extinção de um mundo anterior a esse. Ele literalmente lava tudo, né? Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Este é o ponto que vai servir de limite entre uma teoria ou uma descrição de fatos e o próprio surgimento da antropologia, certo? Bom, para que nós possamos então falar sobre agora, né, já com 27 minutos aí de aula, para que a gente possa falar sobre os evolucionistas, quem que nós deveríamos tomar como exemplos, né? O primeiro, sem dúvida nenhuma, né? Então seria o Morgan e o Morgan e o Taylor. Vou colocar assim: Morgan e Taylor. Moçada, eu vou tomar esses dois como se fossem irmãos, como se dissessem a mesma coisa, como se só houvesse como se cada um deles apenas enriquecesse o outro, certo? Há algumas distinções, há algumas diferencinhas, mas a ideia básica é a seguinte. E qual é a ideia básica? A ideia básica é que o homem ele é igual em todos os lugares. Então vou colocar aqui, ó, uma raça humana única, uma raça humana única que se olha só a ideia do evolucionismo cultural. Existe uma única raça, então uma raça humana única, que se desenvolve de modo não uniforme ao longo do globo. Dito isso de maneira mais clara, o Morgan vai dizer o seguinte. Então vamos colocar aqui, né? O Morgan vai dizer o seguinte: o ser humano, enquanto uma única espécie, enquanto uma única raça, eu sei, gente, olha, parênteses, eu sei que eu estou usando indistintamente espécie e raça. É assim mesmo, filhos, estamos no começo da antropologia.
A etnologia, né, ela vem depois. Então, a hora que vier, eu faço a distinção, certo, mano? Você tem que entrar no período da bagaça. Aqui os caras são primitivos ainda, né? Aqui, o índio, ele é primitivo, e eu vou ter que falar que eles são primitivos. Não vou falar que eles são compostos por uma sociedade, eles fazem parte de uma sociedade simples. Sociedade simples é para nós hoje do século XX. No século XIX era primitivo, certo? Fecha parênteses. Então volta. O Morgan vai dizer o seguinte: existe uma única raça, existe um único ser humano, porém o desenvolvimento deste ser humano ele se dá de formas diferentes ao longo do globo. Falei para vocês que isso aí é a ideia geral de Morgan e Taylor, certo? O que o Morgan vai dizer? O ser humano ele vai caminhando gradativamente a um avanço cada vez mais a um avanço cada vez maior da sua humanidade. Então, para o Morgan, existem 3 estágios de seres humanos. 3 estágios de seres humanos. Esses estágios são os seguintes. Começamos com os selvagens, passamos para os bárbaros e chegamos à civilização. Olha só o que esse cara tá falando para nós. Moçada, dada todas as descobertas arqueológicas, dado todo o contato, olha só, 1860, 1870, 80, 90, o que nós temos? Imperialismo. Não é por acaso que vai ter o boom da antropologia, vai ser no período imperialista, evidente, né, velho? Evidente que eu não vou discutir aqui, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas eu volto a tratar sobre o assunto. Então, dado todos os relatos, todas as experiências que o europeu começou a ter, o que o Morgan vai dizer? Em alguns casos, ou melhor, alguns povos estão ainda no nível da selvageria, outros da barbárie e outros da civilização. Evidente que da civilização estão os europeus. É evidente, claro, você vai falar que você é selvagem? Lógico que não. A civilização, né, o estágio de civilização, o estágio da civilidade, qual é? O estágio próprio da civilidade, qual é? É a escrita, é a construção de leis, é a monogamia, é o monoteísmo. Quem é o Então, quem é o civilizado? Civilizado é o cara que escreve, o cara significa o povo, tá? O cara que escreve, o cara que só tem uma parceira e o cara que adora a um Deus, né? Que tem um código, uma constituição escrita, evidente. E avanços da tecnologia, né? A descoberta, o domínio da natureza, o domínio das ciências, enfim. Esse é o civilizado. Tá, e o selvagem? O selvagem é o cara que está, né? É o povo que está na coleta, é o povo que está na pesca. Esse é o cara. Quem são os bárbaros? Os bárbaros são aqueles que dominam a cerâmica, a arte da cerâmica. Por quê? Porque a cerâmica ela é representativa do cozimento dos alimentos, né? Representativa
do cozimento dos alimentos, né, ela serve para isso, e também a domesticação dos animais. Então, o que o Morgan está fazendo? Espera só um pouquinho, tá? E no caso do Taylor, no caso do Taylor, você tem, eu estou escrevendo aqui, gente, Y, tá? Na ideia do Taylor, eu estou incomodado porque é um nome que difícil de eu gravar, não sei porquê. Na ideia, a ideia do Taylor é a criação, a contribuição, né? Criação do conceito de cultura. Velho, esse segundo tópico sobre o Taylor, a criação do conceito de cultura, ela é de suma importância. Uma definição de cultura que ultrapassa a definição de erudição. A definição de erudição, um sujeito erudito, um sujeito culto, era uma definição que já estava presente na modernidade e que será carcada pelo Rousseau, como vocês bem sabem, né? Será carcada pelo Rousseau. Agora, no caso do Taylor, o que ele faz? Ele vai criar um conceito tal que abrange as práticas humanas. Então, o que é cultura? E é uma definição, velho, por mais que os caras estejam ultrapassados, é uma definição tão ampla e ainda assim ela é verdadeira, né? Ela é totalmente válida, totalmente aceitável ainda. Qual é a definição de Taylor sobre a cultura? São todas as manifestações dos homens, todas as produções, sejam produções artísticas, sejam produções materiais, consumíveis, sejam produções imateriais ou espirituais. O que entra dentro dessa definição de cultura? Tudo. A religião é produto da cultura, a filosofia é produto da cultura, o vaso de cerâmica é produto da cultura, o arco e flecha é produto da cultura, a lança é produto da cultura, o conjunto de leis é produto da cultura. Qualquer transformação da natureza pelo homem é produto da cultura. Velho, ótimo, ótimo. Então, o homem ele é um ser cultural. Lógico, né? Só que este seu caráter, ele tende a um fim. Então, todas essas manifestações culturais, elas objetivam a um fim. Que fim é esse? A sociedade monogâmica, a sociedade, né, a religião monoteísta, a monogamia, a constituição racional de leis e a construção de escritas. Então, tudo o que o homem produz, ele é cultura. Porém, essas manifestações, elas são traços da cultura. Gente, por favor, vamos focar neste exemplo, nisso que eu vou falar. Eu já paro a aula, faço uma outra. Foque nisso que eu vou dizer. Tudo o que os povos produzem são exemplos da cultura humana para os evolucionistas. Da cultura humana. O que isso significa? Significa que existe uma única cultura.
Se hoje os caras estão fazendo vasos de cerâmica, significa que esses caras eles são bárbaros. O próximo passo deles será fazer outros objetos. O próximo passo será fazer outros traços culturais que irão direcioná-lo para o caminho da civilização. Veja se ficou claro. Eu vou fazer uma outra aula dando continuidade aqui do evolucionismo cultural e depois a gente vai entrar no relativismo. Mas veja se ficou claro porque é de suma importância. Todos os povos do mundo, segundo Morgan, eles estão divididos nesses três: selvagens, bárbaros e civilizados. Até aí, péssimo, mas até aí super simples de entender. O Taylor ele dá uma contribuição importante para nós, porém ainda carregada desse etnocentrismo, ainda carregada dessa visão evolucionista da cultura. Por quê? Porque todas as manifestações elas representam a cultura humana. Então, se hoje, no século XIX, no final do século XIX, eu encontro uma tribo de aborígenes australianos e eu vejo que lá os caras usam um arpão para pescar, esse arpão ele não é próprio dos aborígenes australianos. Ele não é próprio. Ele é da humanidade. Também os europeus passaram por esse processo. Também os europeus um dia fizeram também, né, fizeram o arco, a flecha, a lança para pescar. Hoje não faz mais. Hoje, como que o europeu faz? Porra, ele tem barco, ele tem rede, ele joga o negócio lá, ele pega uma tonelada de peixe. Os aborígenes australianos, como representantes da raça humana, da espécie humana, eles também irão chegar à criação dos barcos, eles também irão chegar à criação das redes. Mas para isso é necessário uma certa ajudinha, né? Mas para isso os europeus eles podem fazer um ótimo trabalho, né? Um trabalho humanitário e ajudar a esses caras que estão ainda no nível da selvageria e da barbárie, que eles atinjam o estágio da civilização. Deu para entender, né? Por que a antropologia ela foi tão preconizada na passagem do século XIX para o XX. Certo? Bom, se não deu para entender, na próxima aula você entenderá. Beleza, gente? Um beijo, muito obrigado, até a próxima, valeu!